Caterine Ruanola. Amém? Vamos aplaudir Jesus, honrando a vida dela. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. Aleluia. Boa noite. It's so wonderful to be here with you. É tão maravilhoso estar aqui com vocês. Deus te abençoe. You may be seated. Você pode se sentar. My husband, this is my handsome husband of 33 years. Esse é meu marido lindo por 33 anos. Hallelujah. And we love Brazil. Nós amamos o Brasil. We've just been here for a conference for VOA. Nós estávamos aqui para uma conferência para o VOA. It was amazing to watch what the Holy Spirit did. Foi muito maravilhoso ver o que o Espírito Santo fez. Was anyone here at the conference in Campinas? Alguém estava na conferência em Campinas? Hello. Crazy. It was wonderful. Yes. Foi maravilhoso, não foi? Praise the Lord. Louvado seja Deus. I was very encouraged actually because I got to hear a testimony. Eu fiquei muito encorajada porque eu pude ouvir um testemunho. We had many wonderful testimonies. Nós temos muitos testemunhos maravilhosos. The blind eyes were opening, the deaf ears were opening. Olhos dos cegos abrindo, ouvidos voltando a ouvir, tumors disappearing, tumores desaparecendo, paralyzed people getting up out of wheelchairs, pessoas saindo da cadeira de rodas. It was glorious. But I don't always get to hear the testimonies. Mas eu gostaria que vocês ouvissem os testemunhos. And I love it when people come back to me after they've been to their doctors or after they have the testimony. E eu amo quando as pessoas vêm até mim depois que eles passaram nos médicos e eu posso ouvir os testemunhos deles. And a pastor and his wife came to see me when I was there just this week. Um pastor e sua esposa vieram me ver enquanto eu estava lá essa semana. And they told me a story of their testimony from 2023. E eles me contaram uma história de um testemunho de 2023. When I was in Brasilia for VOA. Quando eu estava em Brasília para o VOA lá. And they had listened to a testimony I shared about a baby who had been in intensive care that got healed. E eles ouviram sobre o testemunho de um bebê que estava nos cuidados da UTI e foi curado. We have a lot of these testimonies on Instagram and social media. Nós temos muitos testemunhos desses no Instagram e na mídia social. And they showed me this picture. E eles me mostraram essa foto. They said, please will you pray for our baby? Eles falaram, por favor, você poderia orar pelo nosso bebê? He was 13 days old. Ele tinha só 13 dias de vida. Been born with Down syndrome. Nasceu com síndrome de Down. 20 different diseases. E 20 doenças diferentes. And had been born without an anus. E ele nasceu sem o ânus. So there was no opening for him to be able to evacuate his bowels. Então não havia abertura para que ele evacuasse. And so they were going to have to operate to try and create an opening for him. Então eles iriam fazer ele iria passar por uma operação para tentar criar uma abertura para ele. And as I looked at the photograph, e quando eu olhei para a fotografia, eu senti o amor de Deus por essa criança. And I began to prophesy. E eu comecei a profetizar. God is healing him now. Deus está te curando agora. And God is going to do he's going to birth a miracle ministry through this testimony. E ele vai fazer com que os pais tenham um ministério de cura através desse testemunho. Well, I didn't hear about what happened until just on Saturday. Eu não ouvi sobre o que tinha acontecido até sábado passado. Please don't make me wait 2 years when you get healed.
Já fazia 2 anos que ele tinha sido curado. You can write to Camilla and she can tell me the testimony. Você pode escrever para mim, para Camila, e eu vou contar para ela o seu testemunho. But they told me that at the very moment that I prayed, Mas eles me contaram que no mesmo instante em que eu orei, he evacuated his bowels, ele conseguiu evacuar. which was impossible. E ele ficou totalmente curado. God did a creative miracle, Deus fez um milagre criativo. and all of the diseases instantly E were todas healed. as doenças desapareceram instantaneamente. Baby was sent home 2 days later, O bebê foi enviado para casa 2 dias depois. and today they have birthed a healing ministry. You can E hoje eles têm um ministério de cura, os and pais. they do a conference. Let me show you the next picture. Tem uma foto, a próxima foto mostra a foto de uma conferência deles. They showed me this. This is the ministry that God birthed through it. Esse é o ministério que nasceu a partir disso. So I want to tell you, Então eu quero te dizer, nothing is impossible for those who believe. nada é impossível para o Deus que cura. Amen. Amém? Amen. I want to show you a couple of other testimonies, E eu quero te mostrar alguns outros testemunhos just to encourage you. para encorajá-los. And as you hear these testimonies, E à medida que vocês ouvirem os I testemunhos, believe God wants to release faith in your heart, eu creio que Deus deseja liberar fé no coração de vocês, to know that He loves you para que Ele cure vocês. and He wants to touch you. E Ele deseja tocar vocês. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amen. And so this next one I want to show you happened last month. Então, esse que eu vou mostrar para vocês aconteceu no mês passado. I was ministering in America, Eu estava ministrando nos Estados in Unidos, California. na Califórnia. Tom and I are from Australia. Tom e eu somos da Austrália. Australia is a bit like Brazil in the same climate, Austrália é mais ou menos como o Brasil. but we have kangaroos and koalas. Mas nós temos cangurus e koalas. Well, you have capybara. E vocês têm capivaras. Capybaras. It's so cute. São Wow. tão lindas. But this, I'll let you just hear this testimony. Eu vou It was deixar vocês amazing. ouvirem esse testemunho. Eu preciso contar para vocês o milagre mais maravilhoso e criativo que aconteceu ontem à noite. Esta é a Sandy. Ela não tinha um bíceps. Estava morto. Foi cirurgicamente removido no ano de 2017. Em 2017, tive um evento catastrófico na minha sala de aula, onde meu manguito rotador foi rompido, meu labrum do quadril rompido e a parte frontal do meu bíceps também foi rompida, morreu e foi removida. Ontem à noite, Catherine estava chamando manguitos rotadores e ombros. Tem também alguém aqui que teve o ombro congelado. Você não tem conseguido levantar o seu ombro direito. Levante o braço. O Espírito Santo te toca. Movi o braço e, nossa, sem estalos, sem nada, funcionou. Consigo mover completamente. Fabuloso, né? Ela estava orando e disse, e quadris, pensei, vou aproveitar e receber pelo meu labrum também. Vou receber esse também, né? Vou para casa e acordo hoje de manhã sem dor, com amplitude total de movimento, mas senti meu braço grosso. E eu pensei, mas o que é isso? Então eu começo a fazer assim, e eu chego até aqui em cima e eu percebo, agora, para minha surpresa, tem um bíceps neste braço. Então, vou mostrar a diferença. Como seu quadril, ombro, joelho estão. Consigo correr e consigo pular. I think that is amazing. Eu acho que isso é maravilhoso. She used to have an indent where the muscle had been removed. Ela tinha um vazio, porque o músculo tinha sido removido. Now that bicep is bigger than the other one. Agora esse bíceps é maior do que o outro.
That is amazing. Isso é maravilhoso. Only God can do miracles. Apenas Deus pode fazer milagres. And Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. E Amen. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? I love hearing testimonies. Eu amo ouvir testemunhos. That's why we want you to share when God touches you. É por isso que eu quero que você compartilhe quando Deus te tocar. Because your testimony encourages other people. Porque o seu testemunho vai encorajar outra pessoa. I encourage myself by thinking about the things that God has done. Eu encorajo a mim mesmo pensando nas coisas que Deus faz. David did this when he was faced with Goliath. Davi fez isso quando ele enfrentou Golias. He remembered, yes, God gave me power over the lion and over the bear. Ele se lembrou, Deus deu poder para lutar contra o leão e contra o urso. And he'll give me power over this thing now, this giant now. E ele vai me dar poder para lutar contra esse gigante agora. And many people hear testimonies and grab a hold of the faith of God for themselves. E muitas pessoas ouvem os testemunhos e pegam eles para gerar fé para eles mesmos. Because testimonies glorify God. Porque os testemunhos glorificam a Deus. You know, people, when they hear about a miracle, As pessoas, quando ouvem sobre um milagre, they want to listen. eles querem ouvir. I was getting my fingernails done. Eu estava fazendo as minhas unhas. Anybody like to get their fingernails done? Alguém gosta de fazer unha aqui? Yeah, okay. Takes a long time though, doesn't it? Demora bastante tempo, não demora? Yeah. But the lady said, "So what did you do this weekend?" Mas a moça falou, e aí, o que você fez esse final de semana? I said, "I saw God open a deaf ear." Eu vi Deus curando um surdo. And then suddenly everybody in the shop was leaning in to listen. E de repente todo mundo da loja fez assim para ouvir. Because then I got the opportunity to share about God who does miracles today. Então eu tive a oportunidade de compartilhar a respeito de Deus que faz milagres. We were never expected to share the gospel just with words. Nós podemos mostrar o evangelho só com as palavras. But with demonstrations of the Spirit's power. Mas é diferente quando demonstramos com o espírito de poder. This is how they demonstrated, Jesus and the disciples demonstrated how to preach the gospel. Era assim que os discípulos faziam, que eles demonstravam antes de pregar o evangelho. They would heal the sick and then tell them the gospel. Eles curavam os enfermos e daí compartilhavam sobre o evangelho. God hasn't changed his plan. Deus não mudou seus planos. He still does that today. Ele ainda faz isso hoje. And the world is looking for the real. E o mundo está buscando aquilo que é real. They're looking for the authentic, real power of God. Eles procuram pelo poder autêntico e real de Deus. And you and I are called to shine with the light of Jesus. E você e eu somos chamados para brilhar a luz de Cristo. This next testimony happened in Brasilia, actually also in 2023. Esse próximo testemunho aconteceu lá em Brasília, em 2023. I'll let you have a look at Luan's testimony. Vou deixar você ouvir o testemunho. Esta é uma ressonância magnética de um milagre recente. Luan foi diagnosticado com um tumor cerebral e os médicos fizeram uma cirurgia para removê-lo. Mas, infelizmente, após alguns anos, o tumor voltou a crescer. Então, decidiram operar novamente. Mas, enquanto operavam, perceberam: não vamos conseguir alcançar esse tumor sem causar danos significativos ao cérebro. Então, eles o costuraram de volta e voltaram à estaca zero. Infelizmente, durante esse tempo, uma infecção terrível se instalou. Tenho algumas fotos aqui dessa infecção horrível que apareceu e não puderam operar até que a infecção tivesse curado. Nesse período, Luan foi a uma reunião em Brasília e houve uma palavra de conhecimento para alguém. Cura de um tumor cerebral. Luan sabia: este é o meu momento. Ele recebeu o poder do Espírito Santo e sentiu que Deus estava tocando nele. Ele voltou ao médico para fazer exames e ver se o tumor havia crescido, que a infecção havia se instalado.
Para a surpresa do médico, não encontraram o tumor. Ele havia desaparecido. E havia um buraco no couro cabeludo de Luan, onde planejavam fazer um enxerto de pele após a operação final. Mas até o buraco na cabeça dele estava cicatrizando e fechando. Não há nada impossível para Deus, eu te digo. Ele quer ser sua ajuda. Então clame a Ele hoje. Ele é mais bondoso do que você imagina. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Aleluia! Our wonderful Jesus. Eu amo você, Jesus. Hallelujah. Aleluia. I want to share with you just some thoughts to encourage you today. Eu quero compartilhar alguns pensamentos para encorajá-los hoje. I was just reading today in my Bible Eu estava lendo hoje na minha Bíblia about Jesus feeding the 4,000. a respeito de Jesus alimentando 5.000 pessoas. And he asked the disciples, what should we do? E ele perguntou para os discípulos, o que vocês fariam? These people have been with me for 3 days. Essas pessoas estavam com eles há 3 He was dias. healing all their sick, Ele estava curando todos os enfermos, teaching them. ensinando-os. He said they need to eat because they'll, some of them live a long way away and they'll faint on the way if they don't get to eat. E ele disse, eles precisam se alimentar, porque eles moravam muito longe e eles iriam desfalecer no caminho se não comessem. I was touched. Jesus thinks about the details of your life. Eu sou tocada pelo fato de Jesus pensar nos detalhes das nossas vidas. He knows everything. Ele sabe tudo. And he's thinking about your future. E ele fala a respeito do seu futuro. And he's ready to do miracles for you. E ele está preparado a fazer milagres para você. And so he took up the bread and the fish. They had some bread and some fish, just 7 loaves of bread. Então ele pegou ali alguns pães, alguns pedaços de pães e alguns peixes. And some fish. E peixes. And he looked up to heaven and he blessed it. E ele olhou para o céu e ele os abençoou. And then he gave it to the disciples, and as the disciples gave it out, it was multiplied. E ele deu para os discípulos, e à medida que os discípulos entregavam para os outros, eles eram multiplicados. This encourages me. Isso me encoraja. Because, the disciples didn't come up with this idea. Você sabe, os discípulos, eles não vieram com essa ideia. Jesus brought the blessing. Jesus trouxe a bênção. Jesus was the one that had compassion on the people's situations. Era Jesus que estava preocupado com a situação das pessoas. And the disciples just got to deliver the miracle. E os discípulos só tinham que entregar o milagre. That can take all the pressure off you. Isso pode tirar toda a pressão de você. You don't have to get yourself in a spiritual state where you're able to release a miracle. Você não precisa chegar num estado espiritual em que você seja capaz de liberar um milagre. You just have to believe that God is better than you are. Você só tem que acreditar que Deus é melhor do que você é. That he loves people more than you love them. Que ele ama as pessoas mais do que você ama as pessoas. And that as his disciples we just get to give what he is giving. E como os discípulos a gente só tem que entregar aquilo que Jesus está dando. Amen. Amém. Psalm 34. Salmos 34. Verse 4. Verso 4. I love this scripture. Verse 4 through to verse 7. Do 4 ao 7. I sought the Lord and he answered me and delivered me from all my fears. Eu busquei o Senhor e ele me respondeu e me livrou de todos os meus temores. Those who look to him are radiant, their faces are never covered with shame. Os que olham para ele estão radiantes de alegria, seus rostos nunca mostrarão decepção.
This poor man called, and the Lord heard him and saved him out of all his troubles. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu, e ele o libertou de todas as suas tribulações. The angel of the Lord encamps around those who fear him and delivers them. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Our wonderful Jesus. Que maravilhoso é o Jesus. Our wonderful God. Quão maravilhoso é Deus. I sought the Lord and he heard me and delivered me from all my fears. Eu busquei o Senhor, ele me ouviu e me libertou de todos os meus medos. His perfect love comes in and casts out all fear. O seu perfeito amor vem sobre nós e lança fora todo medo. I came from a background of abuse and rejection and abandonment as a child. Eu tenho um histórico de abuso, rejeição e abandono quando eu era criança. And I was deeply insecure. E eu era muito insegura. But my testimony is, Mas meu testemunho é the Lord delivered me from all my fears. que Deus me libertou de todos os meus medos. The perfect love of God came in. O perfeito amor de Deus And veio para it dentro keeps coming in. e continua vindo sobre And mim. his perfect love always fills us and delivers us from fear. E o seu perfeito amor sempre nos enche e nos liberta de todo e qualquer medo. Those who look to him are radiant, Aqueles que olham para ele estão radiantes and their faces are never covered with shame. e suas faces nunca encontrarão decepção. Now that's a beautiful thought. Isso é um pensamento lindo. When you lift up your eyes to the Lord, Quando você levanta os teus olhos para o Senhor, he says when you look to him, you don't have to feel ashamed. quando nós olhamos para ele, não temos que nos sentir envergonhados. Because when you've received Jesus as your Savior, Porque quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, he's taken your sin. ele pega o nosso pecado. He's taken your shame. Ele pega toda a nossa vergonha. He says, your sins I will remember no more. E ele diz, eu não lembrarei mais dos seus pecados. And he just looks at you and loves you. E ele olha para você e te ama. In 1 John chapter 3, Em 1 João capítulo 3, it tells us, even if my heart condemns me, he is greater than my heart. diz que mesmo se o meu coração me condenar, ele é maior do que o meu coração. In other words, he is better than I feel like I deserve. Ele é melhor do que, e para ele, eu sou melhor do que eu acho que eu mereço. So when I come to him and I feel like I haven't done very well, Então, quando eu vou até ele, eu acho, eu não I fui muito haven't bem. prayed as much as I thought I should, Eu não orei tanto quanto eu deveria ter orado. I've had a bad attitude, Eu tive uma atitude tão má. or I've not been as diligent as I think I should be. Eu não sou tão religioso quanto eu deveria ser. And I come to church, E eu venho para a igreja. or I go to pray, E eu venho para oração. and I think, here I am to worship, feeling like a hypocrite. E eu canto. Estou aqui para te adorar. E eu sou tão hipócrita. But you know, God doesn't look at me like that. Mas sabe, Deus não olha para você dessa forma. We often think that God is like us. Nós geralmente achamos que Deus é como nós. If I offend you, Se eu te ofender, if I do something to hurt you, se eu faço algo para te machucar, if I offended Camilla, se ela me ofende and then I have to see her again, e ela tem que me ver novamente, I probably feel a bit ashamed. provavelmente eu vou me sentir um pouco envergonhada. And I probably feel like I have to work a bit hard and be very nice to reestablish the E relationship. provavelmente eu vou achar que eu tenho que trabalhar muito e fazer algo para restabelecer o nosso relacionamento. Because I'll have to work a bit to reestablish trust here. Porque eu tenho que trabalhar para restabelecer a confiança aqui. That it's going to take a little while for us to get back to where we were. E daí vai demorar um pouquinho para a gente voltar ao mesmo patamar em que nós estávamos antes. And we think God is like that. E a gente acha que Deus é assim. I know I should know better. Eu deveria ser melhor.
Oh God, I'm so sorry. Ai, Deus, me perdoa. But you know, Jesus told us what the Father was like. Mas sabe, Jesus nos mostrou como o Pai é. When he told the story of the prodigal son, Quando ele nos contou a história do filho pródigo. there was a Jewish boy that went to his father and said, "Give me my inheritance now. I don't want to wait till you're dead." Garoto judeu chegou até o pai e falou: me dá minha herança agora, eu não quero esperar até você morrer. And then he took the money and he went away to a far country and spent it on prostitutes and wild living. Então ele pegou o dinheiro, foi para um país muito distante e gastou tudo em prostitutas, em outras coisas. And then a famine came E daí veio uma grande and he fome ran out of money. e acabou o dinheiro dele. And he finally had to get a job feeding pigs. E daí ele teve que arrumar um emprego alimentando porcos. And he was so hungry that he wished he could eat the food that the pigs were eating. E ele estava com tanta fome que ele achou que ele desejava comer a comida dos porcos. And the Bible says that when he came to his senses, E a palavra de Deus diz que quando ele caiu em si, he realized his father's servants ate much better and that they were never hungry. ele percebeu: nossa, mas os trabalhadores, os empregados do meu pai, eles têm uma situação muito melhor e eles nunca passam fome. And so in his desperation, he thought, well, maybe if I go back to my father, I could just ask him to let me be one of his hired servants. Então, no desespero, ele pensou: poxa, se eu voltar até o meu pai, talvez ele me deixe ser um dos seus trabalhadores. So he starts the journey home. Então, ele começa a jornada de volta para casa. And the Bible says that when the father saw him from a long way off, E a Bíblia diz que quando o pai o viu, quando ele estava ainda bem distante, he didn't stand there and say, well, you've got a hide showing your face around here. o pai não parou e falou: bem, você tem muita coragem de mostrar sua cara aqui. What have you got to say for yourself? O que você tem a dizer por você mesmo? Embarrassed yourself, haven't you? Você tá embaraçado, não está? No, he didn't say any of that. Não, ele não disse nada disso. Here comes the son full of shame. Aí veio o filho, cheio de vergonha. What does the father do? O que o pai fez? Isso foi o que o pai fez. The son hadn't even yet said sorry. O filho nem teve tempo de dizer: me perdoe. It wasn't until in the middle of the Não foi nem no meio de tudo isso. Todo finally, beijo. the son said, Father, I'm not worthy to be called your son. Que o filho disse: pai, mas eu não sou nem digno de ser chamado seu filho. The goodness and kindness of God leads us to repentance. A bondade de Deus é o que nos leva ao arrependimento. Sorry. Sorry. Yes. Never mind. It's the goodness and kindness of God that leads us to repentance. É a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. And it's in the midst of the embrace E no meio daquele abraço, and the son is saying, Father, I'm not worthy. e o filho estava lá: mas pai, eu não sou digno. The father just says, let's have a party. O pai disse: vamos fazer uma festa. Kill the fatted calf. Traga um novilho gordo. My son's come home. O meu filho voltou. And Jesus told this story E Jesus nos contou essa história to show us what the Father is like. para nos mostrar como é o pai. And this isn't what he's like just the first time he sees you. E é assim que Deus é com você desde a primeira vez que Ele te viu. This is what he's like every single day. É assim que Ele é todo santo dia. His mercies are new every morning. As suas misericórdias são renovadas a cada manhã. That's why those who look to him are radiant.
É por isso que aqueles que olham para ele estão radiantes. And their faces are never covered with shame. E as suas faces nunca encontrarão decepção. Because when they look at him, Porque quando olhamos para ele, he's looking back at them ele está olhando de volta. with more love than you can emotionally handle. Com mais amor do que você pode lidar emocionalmente. With more love than you can physically handle. Com mais amor do que você pode lidar fisicamente. With more love than you can spiritually handle. Com mais amor do que você pode lidar espiritualmente. That's why Paul prays in Ephesians that you would have strength to be able to comprehend this love. É por isso que Paulo ora em Efésios, para que você seja fortalecido, para que possa compreender o seu amor. That you may be continuously filled to overflowing with all the fullness of God. Que você seja completamente cheio, continuamente cheio do amor de Deus. It's not a one-off experience, Não é só a experiência de uma vez, but something that he wants you to live in. mas é algo em que Ele deseja que você viva. There is a river that flows from the throne, Há um rio que flui a partir do trono, and it's a river of joy. e é um rio de alegria. The joy of the Lord is our strength. A alegria do Senhor é a nossa força. And it's the perfect love of God that gives us confidence to shine. É o perfeito amor de Deus que nos dá confiança de entrar em sua presença. Numbers chapter 6. Romanos capítulo 6. You probably know this famous Aaronic blessing. Você conhece provavelmente essa parte da Bíblia. The Lord bless you and keep you. Que Deus te abençoe e te guarde. The Lord make his face shine on you. Que o Senhor faça com que a sua face resplandeça sobre And be você gracious to e you. seja gracioso. The Lord lift up his countenance upon you Levante a sua face para o Senhor and give you peace. e que o Senhor te dê paz. What does this mean, to lift up his countenance? O que significa levantar a sua face? What does it mean to make his face shine on us? O que significa fazer com que a sua face resplandeça sobre nós? I remember once sitting down at a dinner with a few different pastors. Eu me lembro uma vez de estar sentado num vinhedo com diferentes pastores. And there was a Korean pastor there. E daí havia um pastor coreano lá. And he wanted to show me a video of his grandson. E ele gostaria de me mostrar um vídeo do seu neto. And so he was showing me this video. Quando ele estava me mostrando este And there's vídeo. this little chubby cheek, little Korean baby. E estava mostrando aquela bochechinha linda de bebê. And you could hear in the background the grandfather talking to the baby. E você pode ouvir no background do vídeo que o avô estava conversando com o bebê. "Oh, boy, you're so cute, yeah? E ele está falando, mas você é tão lindinho, você é tão lindo, você é tão amável. And I'm watching the baby. E o bebê estava lá. And he says, keep watching, keep watching. E ele falou, continue assistindo, continue Okay, assistindo. okay. And you can still hear the grandfather saying, "Oh, you're so lovely, you're so..." E você continua ouvindo o avô falando, você é tão lindinho, mas como você é fofinho. And then suddenly the baby goes, E de repente o bebê... and I realized something. E eu percebi algo. This is what God making his face shine on us looks like. É isso que a face de Deus resplandecer sobre nós se parece. He looks at you with so much joy, Ele olha para você com tanta alegria, with so much love, com tanto amor, that if you look to him, que se você olhar para Ele you seek to find him, e você buscar para you achá-lo, discover that he loves you more você vai descobrir que Ele te ama mais than any grandfather's ever loved a de que child. qualquer avô possa ter te amado. He loves you more than any mother's ever loved a child. Ele te ama mais do que qualquer mãe pode ter amado uma His love is criança. exceedingly abundantly above all you could ask, hope, or imagine. O amor dele excede todo o amor. He makes his face shine on you. Ele faz com que a sua face brilhe sobre nós. Those who look to him are radiant and their faces are never covered with shame. Aqueles que olham para ele estão radiantes e seus rostos nunca acharão decepção.
And that's why God says, seek my face. É por isso que Deus diz, busque a minha face. He says, seek and I will be found by you. Ele disse, busque e eu serei achado por você. That's how I got saved. É assim que nós somos salvos. I believed in God. Eu acredito em Deus. I went to Sunday school. Eu fui para a escola bíblica. But I went on a youth camp. Mas eu tive que ir para um acampamento de jovens. And everybody was lifting their hands and worshiping. E todo mundo estava levantando as suas mãos em adoração. And I just got honest with God. E daí eu fui bem honesta com Deus. I said, Lord, I believe in you. Eu disse, Deus, eu creio em você. But I can't see you and I don't know you. Mas eu não posso te ver e eu não te conheço. It's very hard to worship someone I can't see and I don't know. É muito difícil eu adorar uma pessoa que eu não posso ver e que eu não conheço. Help. Me ajude. And you know, right there in the midst of worship, E daí no meio daquela adoração, suddenly I knew who I was talking to. de repente eu sabia com quem eu estava falando. Suddenly on the inside I knew who I was talking De to. repente eu sabia com quem eu estava falando. It's the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him that Paul talks about. É o espírito de sabedoria, conhecimento e revelação do qual Paulo fala. He never expected you to worship someone that you don't know. Ele não espera que você adore algo que você não conhece. The Father is looking for worshipers who worship him in spirit and truth. O Pai espera por adoradores que o adorem em espírito e em verdade. In other words, those that have an authentic response to the Holy Spirit revealing the Father and Em the outras Son. palavras, aqueles que têm uma resposta autêntica ao Espírito Santo revelando o Pai. You can have a real connection. Você pode ter uma conexão real com Ele. You know, there's a difference between saying your prayers and talking to God. Sabe, existe uma diferença grande em só dizer algumas orações e conversar com Deus. And if you believe that when He looks at you, He's loving you, E que se você acreditar que quando Ele está olhando para você, that Ele He's está not te amando, angry with you, Ele não está bravo, He's not condemning you, Ele não está te condenando. you'll approach Him with confidence. Você vai se aproximar com confiança. He says, boldly approach the throne of grace. Ele diz, se aproxime do trono com confiança. When you've received Jesus as your Savior, you can boldly come. Quando você recebe Jesus como seu Salvador, você pode se aproximar com confiança. And you can ask Him for help. E você pode pedir ajuda a Ele. Help is my best prayer. Ajuda é minha melhor oração. Because when you get honest with God, Porque nós nos tornamos honestos com Deus. He can help you. Ele pode nos ajudar. He doesn't get offended. Ele não fica ofendido. You can just say, Lord, help me. Você pode só dizer, Deus, me ajude. I remember once we were having a birthday party for my son. Uma vez eu ia fazer uma festa de aniversário para o meu filho. And we were setting up outside for the birthday party. E nós estávamos arrumando tudo no quintal para a festa. And we had all the decorations. Tínhamos todas as decorações. But the wind was blowing. Mas o vento estava soprando. And everything was not staying on the tables. The wind was blowing E everything. tudo das mesas estavam sendo levadas. O vento estava soprando tudo. So I was rebuking the wind. Então eu estava repreendendo o vento. And it didn't stop. E ele não parou. Finally, I went inside. Então eu ouvi dentro de mim. And I closed the bedroom door. E eu decidi ir até o meu quarto e fechar a porta. And I eyeballed God. E ela falou de forma confiante para Deus. I thought about who I was talking to. Eu pensei a respeito de quem eu estava conversando. I sought to become aware of His face. Eu procurei me tornar consciente da sua face. And then I said, Father, E daí eu disse, Pai, would you stop the wind for Joseph's party? você pode parar o vento só para essa festa? And I knew I had what I'd asked for. E daí eu tive aquilo que eu pedi. We went outside. Eu fui lá fora Everything was still. e tudo estava All calmo. night long, everything was still. Toda noite, a noite inteira ficou tudo calmo.
And I was reminded there's a difference between saying your prayers and talking to God. E daí eu me lembrei que existe uma diferença entre falar as orações e conversar com Deus. Those who look to him are radiant. Aqueles que olham para Ele estão Their radiantes. faces are never covered with shame. Seus rostos nunca acharão decepção. Because if you believe that he's good, Porque se você crer na sua bondade, that he's better than you feel like you deserve, de que Ele é melhor do que você acha que você that merece, he's always happy to see you, que Ele está sempre feliz de ver você, then whatever you ask, you'll receive. então tudo aquilo que você pedir, você vai receber. Because you won't get confused with the lies. Porque você não vai ficar confuso com as mentiras. That I don't know if he wants to be good to me or not. Eu não sei se Deus quer ser bom comigo ou não. I don't know if I deserve it. Eu não sei se eu mereço ou não. I don't know if I've got enough faith. Eu não sei se eu tenho fé o When you suficiente. can look at him, Mas você pode olhar para Ele. in faith, believing in his goodness, E em fé, crer na sua bondade. his perfect love will cast out all fear. O seu perfeito amor vai lançar fora todo And medo. faith works by love. E a fé opera através do amor. It's very easy. É muito fácil. We make it so complicated. Ele não faz isso complicado. All things are possible Todas as coisas são possíveis. for those who believe. Para aqueles que creem. Believe what? Crer no quê? That he is a good father. De que Ele é um bom pai. That Jesus Christ has taken my sin. De que Jesus Cristo nos colocou para dentro. That he has forgiven me. Que Ele me perdoou. That as I have received his grace, E que eu recebi a sua graça. he's cleansed me. Ele me limpou. That by grace I am saved through faith. Que pela fé, pela graça, eu sou salvo através da fé. Not of works, so I can't boast. Não por obras. Então eu não posso mergulhar. As we believe in his goodness, À medida que cremos na sua bondade, God wants to release his gift of faith Deus deseja liberar o seu dom da fé. for you to see his power manifest. Para que você veja o seu poder sendo manifestado. What is the key to moving in the power of God? Qual é a chave para se mover no poder de Deus? Really knowing the mercy of God. Realmente conhecer a misericórdia de Deus. Really believing in the goodness of God. Realmente acreditar na bondade de Deus. Because when you can look at him and know that you are forgiven, Porque daí você pode olhar para Ele sabendo que você foi perdoado. that you don't have to sit in the naughty corner and pay Você- for your sin, Você não tem que sentar ali no cantinho e pagar pelo seu pecado. but that God will use you Mas que Deus vai te usar as soon as you put your faith in his mercy. à medida que você coloca a sua fé na sua misericórdia. Then you can be ready in season or out of season. Ele está pronto em estação e fora da estação. Whether you're feeling spiritual or not feeling spiritual. Se você está se sentindo espiritual ou não está se sentindo When you're espiritual. feeling full of faith or not full of faith. Se você se sente cheio de fé ou sem nenhuma fé. It doesn't matter Não interessa, because he doesn't change. porque Ele não muda. And you can look at him. E você pode olhar para Ele. Ajuda, Jesus. Me ajuda, Jesus. And he will. E Ele vai te You ajudar. come. Ele vem desse jeito. I love you. Eu amo você. Oi, linda. Angels, come and look. Anjos, venham ver ela. Oh, she's talking to me. Ai, ela tá falando comigo. I love you. Eu te amo. Eu te amo. This is how he is with us. É assim que Ele é com a gente. We must believe. Nós temos que crer. This is not going to make you go, oh, great, now I can sin some more. Isso não é para você pensar, ótimo, agora eu posso pecar mais. No, it's going to bring freedom. Não, isso traz liberdade. It's going to release faith. Vai liberar fé. That you can walk in his power. Que você pode andar no That you poder can dele. walk in his power for holiness. Que você pode andar na That santidade you can walk poderosa. today in freedom. Que você pode andar em liberdade. That you can look in the face of other people and demonstrate his kindness Que and você his love. pode olhar nos olhos de outras pessoas e demonstrar a sua bondade, o seu amor. That you can freely give what you freely received. Que você pode dar livremente o que você recebeu livremente. You know, his love is more than we are comfortable with. O amor dele é maior do que aquilo que estamos confortáveis. I remember I was a teacher Eu me lembro, eu era uma professora.
And I got a job at a Christian school. E eu consegui um emprego numa escola cristã. And they said, go away for 15 minutes and during our orientation and write down what God says to you. E durante a orientação, eles falaram, olha, se retire durante 15 minutos e escreva o que Deus fala para você. So I thought, okay, come on God, talk to me. E eu falei, ok, tá bom, Deus, fala comigo. You can tell me anything. Você pode me falar qualquer coisa. I'm open. Eu estou aberta. Cut me deep. Eu estou aberta. I want to grow. Eu quero crescer. I know there's a lot of things I got to change. Eu sei que há muitas coisas que eu preciso mudar. Come on, talk Então to me. vem, fala comigo. And he said this. E ele disse isso. Eu amo você. Eu amo você. I'm like, yeah, I know. Tá bom, Deus, eu sei. Everybody knows that. Todo mundo sabe No, disso. but I really want you to talk to me. Mas eu realmente quero que você fale comigo. Seriously, God. Sério, Deus. No, I'm open. Come Eu on. estou aberta, vamos lá. Talk to me. Tell me what I need to hear. Fala o que eu preciso ouvir. I can take it. I want to hear. I Eu want to posso hear. suportar qualquer coisa. I'm Eu quero open, ouvir. God. Vamos, Deus. He says, I love you. E ele diz, eu te amo. And for 15 minutes, he said 3 words. E por 15 minutos ele disse 3 palavras. Eu amo você. Eu amo você. I was frustrated. Eu fiquei tão frustrada. I'm like, come on, God. Ah, vamos lá, Deus. And then I thought I have to go back to the group. Eu vou ter que voltar lá pro grupo. And they're going to say, what did God say to you in 15 E eles vão perguntar, minutes? o que Deus falou para você em 15 minutos? I love you. Eu te amo. I thought, that's not very big revelation. Ah, essa não é uma grande That's revelação. not very prophetic. Não é muito profético. But you know, it's what I needed to hear more than anything else. Mas sabe, era isso que eu precisava ouvir mais do que qualquer coisa. The love of God is not something you get and then move on from. O amor de Deus não é algo que você pega e você simplesmente segue a vida. It is your life source. É o seu estilo de vida. It's what He wants to pour continuously into your É heart. aquilo que Ele quer te ensinar. He wants to so overwhelm you Ele quer te inundar com esse that you amor. become conquered by His love. Para que você seja conquistada por esse amor. That every defense that you have Toda defensa que você possa ter gets washed away. é lavada. And you start crying out, oh God, that's enough, that's enough. E eu comecei a chorar, oh I Deus. can't take anymore. Isso é demais, And eu then não he says, consigo "It's mais okay. aguentar." E ele diz, tudo Just bem. pray for strength. Só ore para ser Because there is fortalecido. more. Porque há mais para você. It's true. É verdade. And when you start to believe it, Você precisa começar a acreditar. you start to shine. Ele está começando a mostrar. Arise. Levante. Arise and shine. Levante e brilhe. Arise and shine. Levante e brilhe. I believe this is what the Lord wants to speak to the Brazilian people, Eu creio que é isso que Deus deseja falar para os brasileiros. to the Brazilian church. Para a igreja brasileira. Arise and shine. Levantem-se e brilhem. Shake off the shame. Tira toda a vergonha, joga There is fora. no shame for you. Não há vergonha para vocês. Look how beautiful my Brazilian bride is. Você olha como linda é a noiva brasileira. Oh, isn't she beautiful? Ah, ela não é linda? Arise and shine. Levante-se e brilhe. Let the world see the love of Christ through you. Que o mundo possa ver o amor de Deus através de você. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. Come, Holy Spirit. Vem, Espírito Santo. Lord, we love you. Nós te amamos. Might ask the worship team to come. Gostaria que o time de adoração viesse. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Papa, we love you, we love you. Amamos você, papai. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se
Jesus, we love you. Come, Holy Spirit. Te amamos, Espírito Santo. Mokuria basa te dia baba. Why don't you begin to pray in the Spirit right now? If you have Comece a orar prayer no Espírito language. agora. Yosua se aso Jesus. Roma batere. Sokaya paparabasa. Come on, pray. Vamos lá, ore. Ropoporohasa. Sheleboria sakaria baba baba rebasa. Shekea sehese. Yamama reasa baba bare. Father, we give you worship, we give you praise, we give Deus, you nós te honor. adoramos, nós te damos louvor. Elohim Shaddai, Adonai se manifesta. Thank you, Jesus. Thank you, Obrigada, Jesus. Father, we say thank you for your grace. Nós te agradecemos, Pai, pela sua graça. If you've never received the grace of God, Se você quer receber a graça de Deus, if you've never received Jesus as your se você Savior, nunca recebeu Jesus como seu Salvador, if you've never believed in His grace for you, se você nunca acreditou na sua graça para você, if you've never opened your heart and said, Lord, come into my life, be my Lord and Savior. se você nunca abriu seu coração para Jesus e disse, Deus, venha para o receive meu your coração, forgiveness. eu recebo o seu I perdão, receive your grace. eu recebo a sua graça. I would like to pray for you first. Eu gostaria de orar por você primeiro. If you're here and you know in your heart you aren't following God, Se você está aqui, você sabe no seu coração que você não está you correto don't have a diante de Deus, relationship with Him, que você não tem um relacionamento com Ele. would you just lift your hand where you Você are poderia levantar a sua mão onde você está, and say, yes, Jesus, I want you to be my Savior. dizendo, sim, Senhor, eu see quero que you. você seja I meu see Salvador. Eu vejo você. Hallelujah. Thank you, Jesus. Obrigada. Anybody else says, yes, that's me. Mais alguém diz sim para I see Jesus? you. Thank you, Jesus. Eu vejo você. Obrigado, Jesus. I want you just to put your hand on your heart and look up to heaven. Eu quero que você coloque a sua mão no seu coração e olhe para Ele. And let's just get honest with God. Seja honesto com Ele. Seek and you will find. Busque-o e você o achará. So, Father, I'm asking now Pai, estou pedindo agora that you would help them to become aware of your presence. que o Senhor nos ajude a nos tornar conscientes da Tua Right now. presença, agora mesmo. And would you pray this after me, E você pode orar isso comigo? thinking about who you're talking to? Pense em com quem você está falando. Father God. Papai Deus. You can say it with me. Father God, E diga comigo, Deus Pai, have mercy on me. me abençoe. Come into my life, Lord. Venha na minha vida, Senhor. Make me new on the inside. Me faça novo por dentro. I believe Jesus Eu creio em Jesus. is the Son of God, Creio que é o Filho de Deus. that He died and rose again. Ele morreu e ressuscitou. And right now, Lord, E agora mesmo, Deus, I receive eu recebo Jesus Christ as my Lord and Savior. Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Come into my life, Lord. Venha para minha vida, Senhor. Fill me with your love. Me encha com seu amor. I receive your grace. Eu recebo a sua graça. In Jesus' name, Em nome de Jesus.
Amen. Amém. Amen. Father, I pray for these ones that just prayed that right now. Senhor, eu oro por esses pelos quais nós oramos agora. Father, I pray that you touch their hearts. Que o Senhor toque os corações deles. I thank you that you forgive them, Eu te agradeço porque o Senhor os perdoou, that you cleanse them, que o Senhor os limpou, that you wash them now. que o Senhor os lavou agora. In the name of No Jesus. nome de Jesus. Amen. Amém. If you prayed that prayer for the first time, Se você fez essa oração pela primeira vez, or you're rededicating your life to Jesus, ou você está dedicando a sua vida novamente a Jesus, at the end of the service, please come and see one of the pastors. no final do encontro, por favor, venha ver um dos pastores. I know they would love to pray with you, E eles vão adorar, orar com você, to be praying with you through the week, e estar orando com você durante a semana, and to help you to be baptized, e ajudá-lo a se batizar, and to have confidence that you are saved. para que você tenha confiança de que você está salvo. Amen? Amém? You can be seated for a minute. Você pode se sentar por um minuto. Keep your eyes on Jesus. Continue mantendo seus olhos em Jesus. What do you want God to do for you? O que você gostaria que Deus fizesse através de você? Your God is better than you think, than you realize. O seu Deus é melhor do que você imagina. He is near to the Ele- brokenhearted. Ele está perto de você. He's near to you. Ele está perto de você. And if you'll just begin to call out to Him E se você só começar a focar nele, with your heart, com o coração, say, Lord, diga a have Deus, mercy on me. tenha misericórdia de mim. Thank you for healing me. Obrigada por me curar. Thank you that by your stripes I was healed. Obrigada porque pelas suas pisaduras eu fui I sarada. receive your grace. Eu recebo a sua graça. Not only can you receive grace for forgiveness, Você não só pode receber graça para perdão, but just as easily you can receive grace for healing. mas tão facilmente você pode receber a graça para a cura. He was wounded for our sin, Ele foi amaldiçoado por conta dos nossos pecados. bruised for our iniquity. Ele foi esmagado por conta das nossas iniquidades. The chastisement of our peace was upon him, O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. and by his stripes you were healed. E pelas suas pisaduras você foi sarado. Forgiveness of sin, Perdão para os pecados. healing for your body. Cura para o corpo. It was all paid for in the sacrifice of Jesus. Tudo foi pago pelo sacrifício de Jesus. And now you can come to him. Você pode ir até ele. You don't have to come like a beggar. You don't have to come like a beggar. Você não precisa vir implorando. You can lift up your eyes to heaven. Você pode levantar os teus olhos para os céus Say, Father. e dizer, Pai. And he's there. E ele está lá. He's waiting to help you. Ele está esperando para te ajudar. He's your ever-present help in time of need. Ele é o ajudador sempre presente em tempos de So necessidade. come, Holy Spirit. Vem, Espírito Let's Santo. lift up our eyes to him. Vamos levantar os nossos olhos para Begin to ele. tell him what you need. Diga para ele o que você precisa. If you need healing in your body, Você precisa de cura no seu corpo? just put your hand on the part of your body that needs healing. Coloque a mão na parte do seu corpo que necessita de cura. And begin to look up to heaven E comece a olhar para o céu. and receive his grace. E receba a sua graça. It is his will to heal you tonight. É a vontade dele te curar essa noite. So receive his grace. Então receba a sua graça. Let's just look at him. Vamos só olhar para ele. Thank you, Lord. Obrigada, Senhor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Father, we love you, we love you, we love you. Nós te amamos, Pai. Robo Korea, Papa. Father, we worship you, we adore you. Nós te adoramos, Senhor. Glória a Ele a
adoramos, Jesus. You know, whatever it is that you need right now, Fale para Ele o que você precisa agora. as you put your hand on that part of your body, À medida que você coloca a mão na parte do seu corpo, I'm going to pray. eu vou orar. Father, Papai, I thank you for your healing power. eu te agradeço pelo seu poder de cura. Lord, come and touch them right now. Venha e toque-os agora mesmo. Father, I thank you for healing now in the name of Eu Jesus. te agradeço, Pai, por cura agora em nome de Jesus. I thank you for your glory to come. Eu agradeço pela sua Your glória power que está to touch them now. pelo poder para tocá-los agora. Father, touch them now in Jesus' name. Senhor, toque-os agora em nome de Jesus. Thank you for healing. Obrigado pela Thank you cura. for your power. Obrigado pelo teu Thank you now for poder. freedom. Obrigado pela In the liberdade. name of Jesus Em Christ. nome de Jesus Cristo. Thank you, Lord. Obrigada, Senhor. Someone just got healed. They had very bad pain in their back here. Alguém acabou de ser curado de uma dor muito forte aqui Or nas in their, costas. it's in their side. I don't know. There's a pain like right Desse here. lado aqui tem uma dor. God has just healed you. Deus te curou agora. I feel like this person is over here. Eu acredito que Yeah. seja alguém aqui. Stand up, stand up. Fique em pé. Now just check it out. Is there any more Só pain there? teste, vê se ainda está com dor. Is the pain there still? Have you still? There's still pain there? Father, I thank you. Can someone Senhor, just eu come te stand agradeço. behind her? Just someone come and stand behind Alguém her. pode vir atrás dela, por Lift up favor? your hands to heaven. Levante as suas mãos para o céu. What do you think is going to happen? O que você acha que vai acontecer? Okay. Lift up your hands to the Lord. Levante as suas mãos para o Senhor. Let's look at Jesus. Olhe para Jesus. Father, we love you. Pai, nós te amamos. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. Father, power in the name of Jesus. Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. God set me amen. Let's just sing that Yahweh again. Let's do that. Thank you for your anointing. Come, Holy Spirit. Obrigado pela sua unção. Vem, Espírito Santo. Thank you, Jesus. Obrigada, As we've just prayed, À medida que oramos, I want you to begin to do something you couldn't do before. eu quero que você tente fazer algo que você não conseguia Just fazer begin antes. to move. Começa a se mover, testa, Just check it out. cheque o seu corpo. I feel like there's someone over here. God's touching your ear. Eu acho que alguém aqui, Deus está tocando o seu ouvido. Is there anybody over here you need healing Alguém in your daqui ear? precisa de cura no ouvido? Yeah, come. Vem aqui, Pray for vem you. aqui. Hallelujah. Now just begin to move. Begin to do Comece. something you couldn't do. Comece a se mexer, tente fazer algo que você não conseguia fazer. And if you know you've been healed, E se você sabe que você foi curado, come and tell us what's happened. vem aqui e nos conte o que aconteceu. Papa. Where's this lady who had the ear? Is you? Hello? What's wrong with your ear? What's wrong?
You have to tell them. So just tell them. Ela perdeu subitamente, ela presenciou um assassinato e perdeu subitamente a audição. So what's wrong? You have to tell me now. Oh, exciting! I'm excited for you. Maravilhoso. Which one? That one. Look up to Jesus. Olhe para Jesus. Just look up at him. Olhe para ele. Don't Olhe para worry about your Jesus. ear. Just look up at him. Olhe para Jesus. He loves you. Ele te ama. Father, I thank you, Lord. Senhor, eu te agradeço. Lord, that you heal all the effects of the trauma. Obrigada, Senhor. O Senhor tira todos os efeitos do trauma. Now, in the name of Jesus, I thank you for healing now. In the name of Jesus. Come, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. Now, in the name of Jesus. Father, in the name of Jesus. Come, Holy Spirit. Thank you for your healing anointing. Anybody else here, you also have a deaf ear? Tem mais alguém aqui que também tem um problema de surdez? You too? I like praying for this. Lift up your hands to Jesus. Which Levante ear as is suas it? mãos. Qual ouvido? Let's look at Jesus. Olhe para Jesus. Okay. Glória a Deus, ele foi curado. So explain this to me. What was his situation before? De nascença, ele nasceu com um problema na audição, um pouco de perca de audição. E os médicos pediram para falar durante a evolução dele, falar com o aparelho. Ele usar o aparelho para ele falar melhor, né? Esse aparelho auditivo. E a gente sempre orando e crendo que ele vai alcançar a cura. E hoje cremos que ele alcançou. Would he have been able to hear me whisper in his ear before? Would he have been able to hear me whisper in his ear before he got Antes, healed? ele era capaz de me ouvir falando bem baixinho ou não? He can listen, but very little. Okay, close your good ear. Close that Feche ear. a sua orelha boa. Okay. Can you tell me what I say, okay? Daí você precisa dizer o que ela falar, tá bom?
Jesus. Aleluia. Jesus. Deus é bom. Se manifestará, Rafa, se manifestará, se manifestará, Yahvé, se manifestará, Jireh, Rafa, se manifestará, se manifestará, Yahvé, se manifestará. Nothing, nada. I didn't understand that. Okay, lift up your hands to the Lord. Linda. Você é linda. Father, I thank you, Lord, for your grace. Senhor, Holy eu te Spirit, agradeço come. pela Jesus, sua I love you. graça. It's just easy for you. É tão fácil para Ele. Definitely.